Bem, pessoal, vamos ver agora unidade de medida de arcos e ângulos. Esse tópico está na página 8 do livro de vocês. Aí eu tenho aqui. Ao tratarmos da medida de um arco, adotamos o grau, que é essa bolinha aqui, olha, o grau, ou o radiano, que o símbolo é rad. Então, para eu medir um grau, eu posso usar um arco, para eu medir um arco, eu posso usar o grau ou eu posso usar o radiano. E o que é um grau? Um grau é a medida de um arco igual a 1/360 da circunferência correspondente. Ou seja, um grau, para você achar um grau, você pega uma circunferência, divide ela em 360 arcos e cada um arco desse vai ser um grau. Novamente, pega a circunferência, divide em 360, cada pedacinho que você pegar, você vai chamar de grau. Veja que um grau é bem pequenininho aqui, olha. Aqui como é pequenininho um grau. Deixa eu focar aqui direitinho, viu, pessoal? Deixa eu focar aqui. Pronto, aqui, ó, um grau é bem pequenininho. Então, vamos ver aqui. Olha. Aí eu fiz aqui para facilitar. Unidade de medida de arcos e ângulos, página 8. Ao tratarmos da medida de arco, usamos o grau ou o radiano. Um grau é a medida de um arco de uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. Então, aqui tem a circunferência, aí você pega ela e vai dividindo em 360 partes. Olha, foi dividindo. Se você continuar dividindo aqui em 360 partes iguais, cada uma dessas partes, cada uma partezinha dessa, eu tenho um grau. Cada arco desse, eu tenho um grau, certo? Isso aí é o grau. Agora, radiano. O que é radiano? Isso aqui nós não vamos ler. Radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência correspondente. Olha, um grau é a medida do arco. Um radiano também é a medida do arco. Então, o arco eu posso medir em radiano e posso medir ele em grau. Então, vamos ver. O arco o arco AB ao lado, bem como seu ângulo correspondente a OB, mede 1 radiano. Veja aqui, eu tenho essa circunferência. Aqui eu tenho o raio da circunferência. Olha, o raio está aqui. Aqui também é raio, olha. Se você medir esse raio aqui, e digamos que ele deu 3 centímetros. Aí você pega a medida desse raio, que é 3 centímetros. Aí se você medir aqui, olha, na circunferência, veja. 3 centímetros também. Então, nós dizemos que aqui nós temos 1 radiano. 1 radiano não, digamos que foi 1 centímetro. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, olha. Tem que ter a mesma medida. Então, esse arco aqui, que tem a mesma medida do raio, olha o raio, a mesma medida do arco, então nós temos aqui o radiano. Então, vamos ver de novo. Olha, o arco AB ao lado, bem como seus ângulos correspondentes ao B, mede 1 radiano. Por que mede 1 radiano? Porque a medida do raio é a mesma medida do arco. Então, aqui, olha. Já o arco CD abaixo, bem como seus ângulos correspondentes, COD, mede 2
radiano, pois seu comprimento é igual ao dobro da medida do raio. Então, aqui eu tenho o raio. Digamos, aí esse raio aqui, esse ângulo aqui, olha, vou colocar aqui um F. O ângulo FD, ele tem a mesma medida do raio. Então, aqui é 1 radiano. Aqui, o ângulo CF tem a mesma medida do raio. Mesma. Então, aqui eu tenho 1 radiano daqui, com mais 1 radiano daqui, aí eu tenho 2 radiano. Então, aqui uma medida de um raio, mais a outra medida do raio, aí eu fiquei com 2R de raio. Vamos ver aqui. Continuando aqui, olha. Como sabemos... Deixa eu pegar aqui. Olha. Como sabemos, o comprimento C de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. Isso significa que o raio cabe 2π vezes nesse comprimento, aproximadamente 6 vezes. Então, o que foi que ele quis dizer aqui? Olha, vamos aqui. Radiano. Está aqui. Eu tenho essa circunferência aqui, veja. Aí, o raio é OA, esse é o comprimento do raio. Aí eu peguei a mesma medida do raio e eu fiz esses arcos aqui, ó. Eu fiz o arco AB, o arco BC, o arco CD, o arco DE e o arco EF e FA. Então, quantos arcos foram? 1 arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos e 6 arcos. Então, veja, com a medida do raio, eu posso fazer 6 arcos do mesmo tamanho. É o que ele está dizendo aqui, ó. Pode fazer que cabe aproximadamente 6,28 vezes. Olha, AO é o raio, olha, AO é o raio, AB é o arco, BC o arco, CD arco, DE arco, EF arco e FA arco. Eu tenho aqui FA arco, certo? Qual é mesmo o tamanho do arco? O tamanho do arco é o mesmo tamanho do raio. Aí ele diz aqui, olha, o comprimento de cada arco é igual ao comprimento do raio. Assim eu tenho que AO é igual a AB, que é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FA. Então, todos esses segmentos aqui são iguais. Esse é igual, esse é igual, esse é igual. Todo mundo aqui é igual. Olha, aí eu tenho a medida de cada arco é 1 radiano, pois cada arco tem o mesmo tamanho do raio da circunferência. Então, 1 raio é igual a 1 radiano, certo? Foi o que ele disse aqui, que o tamanho do raio, o tamanho do arco é o mesmo tamanho do raio. Então, por isso que ele tem 1 radiano. Aí eu tenho aqui, olha. Assim, um arco de comprimento igual a R mede 1 radiano. Foi o que nós vimos lá. Um arco de comprimento igual a 2R mede 2 radiano e assim por diante, né, etc. Dessa mesma maneira, um arco de comprimento 2πr, uma volta completa, mede 2 radiano. Concluímos desse modo que o arco de uma volta mede 2
radiano, né? 2 radiano ou 360 graus. Vamos ver isso aqui melhor. Veja. O comprimento de uma circunferência é dado por essa fórmula aqui. O que é o comprimento da circunferência? Você começando aqui no ponto A, aí você vem andando aqui, olha, andando. Quando você chega aqui, você fez o comprimento da circunferência. É você fazer uma volta aqui, olha, toda. Aí é o comprimento. Aí você mede quantos centímetros tem. Então, o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Aqui é uma fórmula, certo? A fórmula de medir o comprimento da circunferência. Onde C é o comprimento. Essa aqui é a letra grega chamada de π. Tá aqui. E R vai ser o raio da circunferência. Então, usando essa fórmula aqui, você consegue descobrir o comprimento da circunferência, mas não é o nosso estudo agora. Olhe, se o comprimento da circunferência é igual a 2πr, aí no lugar do R aqui, olha, no lugar do R, eu vou colocar o radiano. Veja, porque ele disse aqui que um R, um raio, é igual a 1 radiano. Foi isso? Então, olha, no lugar do R, eu tirei e coloquei radiano. Então, agora, o comprimento da circunferência é igual a 2π radiano. Então, olha, em radiano, se você for medir em radiano, uma circunferência inteira, ela mede 2π. Ela mede 2π radianos, olha. Se você for medir em radiano. Então, tá aqui, olha. Se você fizer uma volta toda dessa aqui, se você estiver medindo em radiano, ela vale quanto? 2π radiano. Você sai do ponto A e volta no ponto B. E os dois são iguais, que é o mesmo lugar. Agora aqui, pessoal. Em grau, uma circunferência inteira mede 360 graus. Não pode esquecer. Olha, aqui eu tenho, olha, ela toda dividida. Aqui eu dividi de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tal. E aí vem e chegou em 360. Também não pode esquecer. Olha, em graus, uma circunferência toda mede 360. Em grau, uma circunferência inteira mede 360. Está escrito para não esquecer. Em radiano, uma circunferência inteira mede 2π. Isso daqui vocês têm que aceitar. Ler e aceitar que é assim. Aqui, olha. Logo, 2π radiano é igual a 360. Porque se você medir em radiano é 2π, se você medir ela toda em grau é 360, então eu posso dizer que 2π radiano é igual a 360. Dessa forma, se 2π é 360, 1π só vai ter o valor de 180 graus. 180 graus. Isso é importantíssimo. É o que está aqui, olha, no livro de vocês. Vejam. Olha. Concluímos desse modo que o arco de uma volta mede, olha aqui, 2π radiano, ou então quanto? 360. Observe as correspondências abaixo. 2π radiano é igualzinho a 360. 1π radiano é igual a 180 graus. Π radianos, π sobre 2, a gente chama aqui π sobre 2 é 90 graus. Π sobre 3 é 60 graus. Π sobre 4 é 45 graus. E assim vem descendo. Isso aqui é muito importante, olha, muito. Observe. A relação, um arco de meia volta mede 180 graus ou π radiano. Servirá de base para efetuarmos as conversões de unidades de medida de arco, como mostraremos nos exercícios resolvidos a seguir.
Os exercícios estão resolvidos, eu vou fazer outros exercícios. Então, vamos aqui revisar, pessoal. Uma circunferência, se eu medir ela toda em radiano, quanto equivale? Quanto é que ela mede? 2π radiano. Se eu medir em grau, ela mede quanto? 360 graus. E o que é um radiano? Um radiano é um arco, olha, é um arco que tem o mesmo tamanho do raio. Aí eu chamo de um radiano. Agora aqui, e o que é grau? Grau é a medida de um arco de uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. Pega a circunferência, divide ela em 360 partes e cada pedacinho é um grau. Professor, eu posso dividir em 380? Eu posso dividir a circunferência em 390? Não. A circunferência só pode ser dividida em 360. Aí cada pedacinho é um grau. Mas se você pegar um pedação grande, olha, pegou um pedação grande aqui. Esse pedação grande tem 30 graus. Esse pedaço grande aqui tem 45. Esse pedaço grande aqui tem 60 graus. Esse pedaço aqui, ó, todo tem 90 graus. Esse pedaço todo aqui, ó, é metade, tem 90 graus. Esse pedaço todo aqui, olha, quase a circunferência toda, tem 270 graus. E se você pegar a circunferência toda, ela tem quanto? 360 graus. Certo, pessoal? Então, eu vou responder uns exercícios para vocês entenderem o que é que eu quero de tudo isso que eu acabei de explicar.